Ouviremos agora as palavras do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Boa tarde, é uma honra estar aqui. Presidente Jair Bolsonaro, vice-presidente Mourão, meu chefe, ministro Paulo Guedes, ministro Onyx, meu amigo e guru, presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, todos os aqui, um grande orgulho, todos os funcionários da Caixa Econômica Federal. Acho que a gente tem aqui hoje um grupo, uma fração pequena em termos de número, mas o coração do banco. Então, eu queria começar agradecendo a oportunidade de ser presidente da Caixa Econômica Federal. São 7 meses, e nesses 7 meses eu aprendi um pouco do que é esse universo Caixa Econômica Federal. Por quê? Nós vamos fazer nos próximos meses, o Adolfo Saxida vai explicar um pouco mais de detalhes, vocês vão entender, algo que praticamente nunca foi feito. Faz 30, 40 anos que não se tentava nada parecido. Serão 106 milhões de pessoas que serão beneficiadas só na Caixa Econômica Federal. 270 milhões de contas, e a gente espera que 150 milhões de pessoas passem por uma das 26 mil pontos de venda físicos da Caixa Econômica Federal. Nós temos mais de 4 mil agências, mais de 8.500 correspondentes bancários exclusivos, mais de 13 mil lotéricos. Os Correios é gigante, só nossa rede de lotéricos é 20% maior. Nós estamos em todos os municípios do Brasil, e pelos próximos 6 meses não vai ter sábado, não vai ter domingo. Nós, começando dos vice-presidentes e de mim, todo sábado e todo domingo nós estaremos na agência, eu também, pelo Brasil inteiro. Por quê? Porque a Caixa é o banco do povo, a Caixa é o banco do mais necessitado, a Caixa é o banco da inclusão. Nós, antes do governo Jair Bolsonaro, a Caixa era o único banco que não tinha 5% de pessoas com deficiência, 1,6%. Nós fizemos, há 10 dias atrás, a maior contratação de exclusão de pessoas com deficiência, certamente no Brasil, talvez no mundo, 2.000 pessoas, que foi o limite que nós fomos autorizados pela SEST. E estamos tentando chegar um pouco mais. Também não tinha nenhuma mulher como vice-presidente, são 12, e nenhuma mulher como diretora, são 22. Nós temos hoje 4 e 2 vice-presidentes, todas com menos de 40 anos. Então, a Caixa é o banco da inclusão, e eu queria falar um pouco, dado essa questão do FGTS, às vezes as pessoas falam, Pedro, R$100, 200, 300, 400, 500 não vai fazer a diferença na vida de ninguém. Nós temos que conhecer mais o Brasil. E uma determinação do meu chefe, do ministro Paulo Guedes, ele falou, Pedro, abrir o capital é uma coisa que você faz, já fez a vida inteira, mas você tem que conhecer o Brasil. E desde o começo nós fizemos um movimento chamado Caixa Mais Brasil. Todo final de semana o presidente, os vices e diretores estão pelo Brasil. Nós começamos em Roraima, no meio de janeiro, fomos para o Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, Piauí, e não é só na capital, em Teresina, a gente foi para o interior, a 200 quilômetros de distância, aonde eu vi algo que nunca vou esquecer na minha vida. Uma moça de 25 anos, com 4 filhos, morando numa casa sem telhado, sem banheiro, e que basicamente cheio de escorpião e barbeiro, mas sem telhado e sem banheiro, que é o que eu chamo de faixa, Minha Casa Minha Vida, faixa 0. E isso é o Brasil. E tem uma instituição que está em todos os lugares, que é a Caixa Econômica. E, rapidinho em relação a isso, eu visitei 50 projetos de baixa renda, e o presidente da República inaugurou 2. Também, às vezes, eu vejo umas coisas assim. Ele fez questão, e a gente fez o primeiro no interior de Pernambuco, e ele fez questão que o primeiro fosse numa região do Nordeste, e o segundo numa região norte, em Belém, no Pará. Então, eu estou aqui de uma maneira assim, até emocionada, porque o meu pai faleceu há 24 anos de AIDS, e naquela época, a AIDS era como se fosse lepra.
E às vezes eu vejo, quando a gente semana passada colocou essas 2.000 pessoas com deficiência, que muitas dessas pessoas no olhar se sentem como pessoas totalmente excluídas da sociedade. Então, a Caixa Econômica Federal foi o banco, a empresa no mundo, certamente no Brasil, que mais fez a contratação de uma vez. Isso é porque nós somos o Banco da Inclusão. E a mesma coisa nós vamos fazer porque tem gente que vai receber R$2, R$3, R$4, e as pessoas da Caixa Econômica Federal vão atender essas pessoas como aquelas que iriam receber R$500 mil. Então, o detalhe serão 106 milhões de pessoas que vão receber dinheiro, e nós vamos trabalhar com afinco, porque efetivamente esse é um país e um governo que se preocupa não só com os ricos, que são fundamentais, mas também com os pobres. E a Caixa Econômica Federal é o banco de todos, de quem tem dinheiro, de quem não tem, de quem vai andando 2 ou 3 horas. As pessoas, às vezes, no interior, chegam 6 horas da manhã, e ninguém me contou, eu vi. Você imagina você receber R$40, R$50, R$60, andar 3, 4 horas para receber R$50. Então, esses 100, 200, 300, 500 fazem a diferença, até porque nós temos um programa chamado Caixa Mais Azul, e esse programa dá desconto de 90% em empréstimos atrasados. Ou seja, quem receber R$500, na verdade, pode pagar uma dívida de R$5 mil. E aí você fala, Pedro, mas e aí? E aí que essas pessoas, elas não têm a sua cidadania financeira. Porque hoje, como elas têm o nome sujo, elas vão ter que pegar dinheiro, porque todas precisam, a 15%, 20%, 22% ao mês. Então, como é que a gente pode deixar brasileiros tomando dinheiro a 22% ao mês? Então, esse dinheiro que vários vão receber, vão nos ajudar. A gente vai fazer, dos 3 milhões de brasileiros que nós estamos ajudando, mais de 200 mil já pagaram suas contas, e 600 mil imóveis seriam perdidos, e 80 mil pessoas, 80 mil famílias deixaram de ter a sua perda. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: eu vejo esse movimento do FGTS como um movimento muito maior do que da economia, que é fundamental e que vai ajudar, mas quando as pessoas me falam como é que você vê isso, eu vejo mais um capítulo de um governo, de um ministério preocupado com o crescimento, com o bem-estar da população. E a Caixa Econômica Federal, o maior banco do Brasil, o maior banco da América Latina, o maior banco do Hemisfério Sul, o 5º maior banco do mundo por clientes, e o 3º maior banco do mundo por número de pontos de venda, com mais de 26 mil pontos de venda, vai fazer o seu papel. Obrigado. A seguir, fará uso da palavra o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes. Senhor presidente Jair Bolsonaro, senhor vice-presidente general Hamilton Mourão, prezado ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, meu caro amigo e chefe direto, Paulo Guedes, ministro da Economia, meu companheiro de banco amigo, Pedro Guimarães, e o presidente, meu caro amigo, presidente do Banco Central, Roberto Campos. O Banco do Brasil hoje se insere num programa do governo importantíssimo. A intenção é que se distribua para a população cerca de 42 bilhões em 2 anos, sendo que 28 bilhões só esse ano. Pelo menos foi o que eu ouvi do ministro Paulo, está certo? A participação do Banco do Brasil, nesse caso, é menor do que a Caixa. A Caixa se responsabiliza pelo Fundo de Garantia e pelo PIS. E ao Banco do Brasil caberão as liberações relativas ao PASEP. Nós temos no PASEP inscritos um pouco acima de 1,5 milhão de pessoas, num valor total de 4,5 bilhões.
o Banco do Brasil disponibilizará para informação dos participantes do PASEP informações através do seu endereço eletrônico, que é www.bb.com.br/PASEP, e as consultas poderão ser feitas também em todas as agências, em todos os terminais de atendimento. A ideia é passar para os correntistas do Brasil, os recursos já irão diretamente para as contas, já no dia 19 de agosto. Os não correntistas do Banco do Brasil poderão fazer a transferência no dia 20 para os seus bancos, sendo que retiradas até 2.500 não sofrerão qualquer tarifa, não terão qualquer custo. Eu gostaria de destacar alguns pontos em relação a esse programa excepcional que o governo do presidente Bolsonaro está iniciando hoje. Primeiro é o aspecto de acreditarmos na liberdade individual, de que ninguém melhor que o próprio cidadão sabe a melhor maneira de aplicar seus recursos. Esses recursos são do cidadão, então vamos deixar que eles determinem suas prioridades, suas preferências, né? Esse é um aspecto fundamental desse programa. Há toda uma filosofia também por trás desse programa, além do impacto direto na economia. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é que o programa não é uma panaceia. Ele não vai substituir de forma alguma as grandes reformas que pretendemos para o país e que se iniciam com a reforma da Previdência, né? Ele, na verdade, é uma ponte, né, que permite que a economia continue andando num ritmo razoável até que realmente consigamos os efeitos das grandes reformas que virão completadas, se Deus quiser, até o final do ano, né? Então, são esses dois aspectos que eu gostaria de destacar. Primeiro, que não há substituição, esse programa não nos libera de fazer as grandes reformas que temos pela frente. Segundo, o aspecto da liberdade individual, de acreditarmos que é o cidadão que sabe melhor o que é bom para si, né? Presidente Bolsonaro, eu não posso deixar esse púlpito sem destacar e reafirmar a confiança que temos que, sob sua liderança, com a qualidade do ministério escolhido, com a liderança do ministro Paulo na área de economia, nós conseguiremos ressoerguer esse país. Alguns governos que nos precederam foram uma verdadeira desgraça para o país, né? Roubaram o cidadão, desorganizaram as contas públicas, tiraram a esperança da nossa juventude e de muitos empresários que só pensavam em deixar o país, né? Nós, certamente, ao final já desse ano, estaremos recuperando a capacidade do brasileiro de confiar plenamente no seu futuro, um futuro de progresso, com paz, com ordem, com segurança. Muito obrigado. Em seguida, convidamos a fazer uso da palavra o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Quero começar agradecendo a Deus, agradecendo ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança e ao ministro Paulo Guedes por ter me escolhido para essa posição. Agradeço ao secretário especial Valderi Rodrigues por me dar essa oportunidade.
Eu quero começar dizendo algo que pouca gente entendeu ainda. Aqui não tem uma medida, são 4 medidas estruturais. Todas as medidas anunciadas aqui são estruturais. Não tem medida de, voo de galinha. Não. Tudo foi pensado para melhorar o crescimento sustentável de longo prazo da economia. Nós temos o saque imediato, o aumento da remuneração das contas do trabalhador, o saque aniversário e algo absolutamente revolucionário, que pouca gente entendeu, o uso de recebíveis de saques do FGTS. Agradeço muito ao Banco Central do Brasil, na figura do presidente Roberto Campos Neto, por trabalharem conosco nisso também. Eu entendo a preocupação de alguns. É claro que mexer no FGTS é complicado, mas nós seguimos uma orientação básica do ministro Paulo Guedes. Talvez seja confuso, ótimo paretiano, mas é muito simples quando você explica. Para melhorar alguém, eu não posso piorar outro. E essa foi a orientação do ministro. Vamos procurar lugares onde nós podemos melhorar as pessoas e sem piorar os demais. E é por isso que eu digo para os meus amigos da construção civil, não vai faltar funding para a construção civil, não vai faltar funding para a infraestrutura, não vai faltar funding para saneamento, porque os recursos do FGTS estão preservados. Pouco antes, um colega perguntou, mas qual é a mágica? Não tem mágica. Tem teoria econômica, tem respeito com o dinheiro do povo e tem a orientação direta do ministro Paulo Guedes. De 2006 a 2016, o nosso país foi devastado por políticas econômicas erradas. Políticas estas que geraram um problema seríssimo de má alocação de recursos. Ora, quando você corrige o problema de má alocação de recursos, você tira o dinheiro de onde ele estava errado e coloca onde estava certo. É por isso que começa a sobrar dinheiro. É por isso que você consegue fazer mais com menos. Isso é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Estamos corrigindo problemas seríssimos da economia brasileira. Um problema de má alocação e um problema de baixíssima produtividade. Eu gostaria de ressaltar a todos aqui que não há mágica. O que há são conceitos simples, porém permanentes e importantes de economia. Muitos deles ensinados por importantes professores internacionais e vários ensinados aqui por brasileiros também. Depois, na coletiva de imprensa, farei questão de ressaltar a lista de brasileiros que já alertaram do problema que nós estamos corrigindo. Nós estamos aqui com um conceito chamado renda permanente. É por isso que não é voo de galinha. O dinheiro vai para o trabalhador e continua indo. A produtividade aumenta a produção e todos ganham no final. Nós também estamos tomando um cuidado enorme com aquele trabalhador desassistido. Isso quer dizer o seguinte: nós precisamos de uma maneira para não impactar muito o trabalhador quando ele está desempregado, e nós criamos esse mecanismo. Meus amigos, aqui é a economia pelo lado da oferta. E as pessoas perguntam, o que é a economia pelo lado da oferta? É simples, é produzir mais, é produzir melhor, e assim sobra mais para todo mundo. A palavra-chave que é esquecida, de 2006 a 2016, foi esquecida do Brasil, chamada produtividade. Eu quero fazer um alerta. Durante a transição, o ministro Paulo Guedes alertou e pediu para que nós começássemos uma série de estudos para melhorar estruturalmente a economia brasileira. Esse estudo está sendo elaborado desde a transição do governo. Ele não surgiu ontem. E as pessoas podem perguntar, mas por que só agora? E aqui eu vou repetir uma grande frase que eu já ouvi. Tenha um plano, confie no plano e mantenha o plano. Os ministros da área política, o presidente, o ministro da economia, traçaram um plano. Previdência primeiro. Nós mantivemos o plano. E agora, as vias da aprovação, vamos para uma sequência enorme
de reformas estruturantes na economia. Ontem já teve o choque da energia barata. Em breve vamos confirmar a Previdência. Antes de passar à frente, eu gostaria de agradecer publicamente os dois mentores dessa ideia. Não sou eu o mentor dela. Meu mérito foi não atrapalhar e ajudar no que era possível. Mas Vladimir Kulteles e Igor Vilas Boas, a quem eu peço uma salva de palmas, foram os elaboradores da ideia. Aproveito para agradecer toda a equipe da Secretaria de Política Econômica. Aqui, os holofotes estão em mim, mas quem trabalhou de madrugada, quem deixou as crianças em casa, foram vocês, não fui eu. Eu vou repetir aqui uma frase que eu ouvi a minha chefe de gabinete, Aline Dantas, tentando responder à sua filha. Ela perguntava por que a mãe estava trabalhando até aquela hora. Então, em nome de todas as mulheres, eu gostaria de endereçar esse agradecimento à Aline Dantas. Obrigado por todo o trabalho de vocês. Meus amigos, nós atacamos um problema seríssimo de má alocação de recursos. E atacando esse problema, sobrou dinheiro para a construção civil, sobrou dinheiro para a habitação, sobrou dinheiro para o Minha Casa Minha Vida. Porque essa é uma ordem direta do presidente da República e que o ministro Paulo Guedes nos lembra sempre. Nós somos diferentes. Nós temos que fazer valer a pena. Nós fomos eleitos para mudar. E nós estamos nesse time. Eu quero compartilhar com vocês alguns efeitos do que essa medida vai gerar para o brasileiro. Quando você corrige um problema de má alocação de recursos, o dinheiro estava aqui. Você tira daqui e coloca num local mais eficiente. Esse local, a economia vai crescer muito rápido. Mas isso não é um choque de demanda. Isso não é o que os outros fizeram. Nós não estamos inventando o dinheiro, não. Nós estamos pegando recursos reais da economia e colocando no lugar certo. É por isso que essas medidas são estruturais. E eu quero anunciar para vocês um pequeno rol de efeitos que vocês podem esperar em 2019 e 2020. A medida Saque Imediato liberará 30 bilhões de reais na economia em 2019. 28 bilhões do FGTS e 2 bilhões do PIS/PASEP. Então você pode perguntar, será que não é exagero, Adolfo? Não, não é. Existem 23 bilhões de recursos no PIS/PASEP. Nós estamos contando só com 2 bi. E eu tenho certeza que o presidente da Caixa Econômica, Pedro, e do Banco do Brasil, Rubem, vão mudar essa realidade e vão conseguir fazer esse dinheiro chegar muito mais longe do que jogado num lugar que ninguém está olhando. Isso, meus amigos, quer dizer o seguinte: são 42 bilhões de reais na economia no período 2019-2020. Isso é um impulso no PIB de 0,35 pontos percentuais. Não me parece um efeito pequeno. 0,35% pontos percentuais de crescimento. Isso em 2019 e 2020. Mas não para por aqui. Porque além do curto prazo, as nossas medidas têm efeito no longo prazo da economia. Em 10 anos, aumento de 2,6 pontos percentuais no PIB per capita. Aumento na população ocupada, 5,6%. Efeito acumulado no emprego, 2.900.000 pessoas vão ser empregadas na economia nos próximos 10 anos por causa do que está sendo assinado hoje aqui. E por que que tem dinheiro para isso? Porque os dados mostram que o fundo do FGTS, as contribuições ao FGTS, vão aumentar em 11,3 bilhões de reais. É mais dinheiro para o trabalhador brasileiro comprar sua casa. Eu quero ressaltar que poucos notaram, mas na coletiva de imprensa, ao final dessa entrevista, nós vamos detalhar o mercado de recebíveis, um mercado bilionário que está sendo criado aqui para ajudar o trabalhador.
Então, quando o trabalhador que precisa do dinheiro, ele vai conseguir acesso às melhores taxas do mercado. Vai ser um consignado feito com garantia real. Não, meus amigos, isso é muito mais do que algo conjuntural. É uma mudança na estrutura da economia brasileira. Eu quero endereçar um ponto também que chamou muita atenção na imprensa, que é sobre os R$500 que nós estamos liberando por conta do FGTS. Eu vi várias pessoas dizendo, mas só isso? Ora, eu gostaria de ter liberado mais. Só que para fazer isso, nós teríamos que prejudicar outras pessoas. E isso não é aceitável. Nós liberamos o máximo que era possível, garantindo toda a estrutura que existe. Mas eu quero dizer algo mais. Esses R$500 por conta significam 40 bilhões de reais na economia, em 2019 e 2020. Mais de 100 milhões de trabalhadores vão ser beneficiados por isso. O governo Temer liberou 44 bilhões para 25 milhões de pessoas. Nós estamos liberando menos dinheiro para 4 vezes mais pessoas. É porque o nosso governo segue uma máxima muito simples, que é a que o ministro Paulo Guedes sempre diz: não existe liberalismo sem fraternidade. O nosso governo é, acima de tudo, um governo social, um governo liberal, mas que olha para a população mais pobre. Para os senhores terem ideia, R$500 é o valor, 81% das contas do FGTS tem menos de R$500. Em resumo, 81% da população, das contas do FGTS estão completamente satisfeitas com a regra que nós escolhemos. Isso quer dizer o seguinte: 54,7 milhões de brasileiros vão ter direito a pegar todo o dinheiro que eles têm no fundo de garantia. 37,3% das pessoas que têm o nome negativado, meus amigos, têm uma dívida menor que R$500. Nós estamos liberando 40 bilhões com a medida saque imediato. Existem outras. 40 bilhões é só com uma delas, saque imediato. Desses 40 bilhões que nós estamos liberando, 21 bilhões são para pessoas que têm menos de R$1.000 na conta do FGTS. 31,8 bilhões são para pessoas que têm até R$5.000 na sua conta do FGTS. Resumindo, primeiro, os mais pobres. A escolha dos R$500 como limite máximo foi para beneficiar a população mais carente e mais necessitada. Antes de encerrar, eu gostaria de compartilhar com vocês a regra escolhida pelo governo contra a regra que eu vi na imprensa. A imprensa começou a noticiar, e eu agradeço, que é o papel dela noticiar mesmo. Os saques vão... o trabalhador vai poder sacar 35% do saldo da conta. Aí passou uma semana, você liga em algumas rádios, você ouve: poxa, o governo voltou atrás, é o lobby das construtoras, agora está limitando em R$500. Não tem lobby nenhum não, senhores. Tem a preocupação com o social que marca esse governo. Quando você limita o saque a R$500, eu quero dar um exemplo para vocês. Vamos pegar um trabalhador que tem R$200 no FGTS? Com a regra que esse governo escolheu, ele saca os R$200. Com a regra que o Beautiful People estava aplaudindo, ele saca R$70. Porque 35% de 200 é só 70. Vamos pegar um outro exemplo, um trabalhador que tem R$500 de saldo no FGTS. Com a nossa regra, ele saca os R$500. Com a regra que muitos queriam, que era a regra dos 35%, esse mesmo trabalhador só sacaria R$175. O que a regra de limite de R$500 faz é que garante que todo trabalhador
que tem até R$ 1.400 no seu fundo de garantia está melhor com a regra que nós adotamos do que com a regra que a imprensa estava aplaudindo. Trocando em miúdos, 87,7% das contas do FGTS tem saldo inferior a R$ 1.400. Isso quer dizer que para 87,7% das contas, a regra adotada por esse governo de limitar os saques em R$ 500 é superior à regra defendida por alguns na imprensa de sacar 35%. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, ministro. Ouviremos agora o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes. Boa tarde a todos. Presidente, novamente, vice-presidente Mourão, tivemos ontem aqui meus amigos, ministro Onix, Roberto, Rubem e Pedrão. Tivemos ontem aqui e eu agradeci e quero repetir de novo o agradecimento ao presidente Bolsonaro, porque as coisas estão começando a acontecer com uma certa rapidez e envolvem muita gente. Tem muita gente trabalhando nisso. Então, vocês estão vendo o forte conteúdo social do programa. E muita gente achando que nós estamos fazendo isso agora, rápido, porque como a economia não estava crescendo, a gente ia fazer alguma coisa. Não. Antes do governo começar, os estudos já estavam acontecendo. E dentro de uma filosofia de liberdade do indivíduo. O que nós estamos oferecendo hoje é uma alternativa, é uma oportunidade a mais de saque dos fundos FGTS. Por exemplo, se você for demitido, você tem a oportunidade de sacar. É uma possibilidade. A outra possibilidade, se você comprar uma casa própria, você tem a possibilidade de sacar. Existem 17, 18, 19 alternativas diferentes. Nós criamos mais uma, com fortíssimo conteúdo social, como foi dito aqui, 100 milhões de brasileiros, com a mesma potência que foi lançada pelo governo anterior, 40 bilhões, 42 bilhões, 44 bilhões, mas com uma enorme diferença. Em vez de 25 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas. 87%, ou seja, a população mais frágil, mais pobre, terá acesso e tem a oportunidade de escolha. Isso é uma alternativa, é uma oportunidade de acesso. E é reversível, vocês vão ver depois. Quer dizer, pode ser mais útil para alguém receber um 14º salário o resto da vida. É bom funcionário, está bem empregado, acredita naquilo, vai ficar a vida toda naquilo. Para que eu vou estimular a rotatividade? Para que eu vou destruir o mercado de trabalho das pessoas desalentadas? O sujeito sai, está passando uma necessidade, saca o recurso, depois não consegue um emprego de novo. Fica 1, 2, 3, 4 anos, porque num ato de desespero, pediu para ser demitido, para pegar um dinheirinho, e depois não conseguiu ser empregado de novo. E aí tem 10, 15 milhões de brasileiros desalentados, além dos 13 milhões de desempregados. Então o mercado de trabalho também não funciona, não é competitivo. E o presidente tem várias vezes dito, há sistemas, há regimes, onde tem muitos direitos, muitas vantagens, você pode ser defendido pelos sindicatos, você tem fundos, você tem uma opção de vantagem. Curiosamente, países às vezes que não dão garantia nenhuma, o desemprego é zero e está todo mundo feliz. E o nosso regime tem 40 milhões de brasileiros que não têm carteira assinada, não contribuem para a Previdência, quebram a Previdência, além de ficarem desempregados. Então, nós estamos mexendo nisso tudo. E seria impossível mexer nisso tudo sem a confiança do presidente em termos uma grande política de transformação. E é o que nós estamos fazendo. Ontem falávamos do choque de energia barato, para mexer naquilo era um jogo de xadrez. Era o CAD, que não deveria ter permitido várias fusões que aconteceram no passado,
junta a maior cervejaria com a segunda maior cervejaria, o maior banco com o segundo maior banco, tudo isso foi acontecendo e acabaram 2 cervejas, 2 bancos, 2 construtoras, tudo 2. E 200 milhões de brasileiros pagando preços extraordinariamente caros, ineficientes, além dos impostos. Então nós temos que atacar isso com competição. Para fazer o choque da energia barata, tinha que mexer no CAD, o CAD mexendo na Petrobras, a Petrobras vendendo o TAG. Agradecemos ao Supremo Tribunal Federal que esclareceu a possibilidade de venda. Então são várias peças se movendo. Isso seria impossível se tivesse um tocando axé, o outro samba, o outro música clássica, o outro foxtrot. Não dava. Você tinha que ter uma coordenação e uma filosofia de transformação, que é o que nós estamos fazendo. Hoje é a mesma coisa. Uma equipe está trabalhando há 6 meses nesse projeto. Não tem ninguém, estão sem programa, estão na última hora tentando fazer. Deixa eles pensando nisso. E vão observando as diferenças. Vamos observando as diferenças. Eles mexeram só nas inativas. Nós estamos mexendo nas ativas e inativas. Eles soltaram 40 bilhões para 25 milhões de pessoas. Nós estamos soltando 40 bilhões para 100 milhões de pessoas. Eles soltaram uma vez só. Isso que nós estamos fazendo é para sempre. É um salário extra para o resto da vida. Se você tiver empregado, trabalhando, menos rotatividade, maior produtividade, você vai sacar sempre esse salário. Então, é muito diferente. E foi o que foi dito aqui da renda permanente. Não é um teco do voo da galinha. É um aumento de renda permanente se você ficar empregado. Lutar para fazer bem seu trabalho e continuar empregado. Você vai receber um salário extra todo ano. Então, isso não é fácil de fazer, com todas essas restrições. Primeiro, o Pareto ótimo, que o Saxida falou. Como é que eu mexo em alguém sem atrapalhar ninguém? Tem que ser uma alternativa, não pode ser uma obrigação. E nós vamos fazer a mesma coisa na reforma tributária, nós vamos fazer várias vezes, nós vamos exercer a opção. Dá a escolha, vamos ver o que as pessoas preferem. E estamos só botando o pé num problema mais profundo. Eu quero agradecer também, não só ontem, mas hoje também agradecer a todas as equipes envolvidas. Tem gente extraordinária em Brasília, gente extraordinária. Gente que vara sábado, domingo, semanas seguidas, faz todo o sacrifício da Caixa, do Banco do Brasil, do Ministério da Fazenda, antigo Ministério da Fazenda, né? Hoje é o Ministério da Economia, essa turma toda tocando a mesma música. E gente extraordinária, da maior qualidade, sempre com o coração. Vocês veem que todo mundo que vem falar aqui fala no entusiasmo do que está fazendo, no conteúdo social. Esses são os liberais progressistas, não são os social-democratas ou socialistas que perderam espaço, que derrubaram a economia e agora vem correndo dizendo que são progressistas. Não, progresso é isso. Progresso é botar para crescer e com conteúdo social. Esses são os liberais progressistas. Estão aqui, são desse governo. Ordem e progresso, democracia e mercados. Então, eu quero agradecer ao time todo. Eu sei que são quase centenas de pessoas. Quando você põe a turma ontem, a ANP, CAD, Petrobras, Ministério de Minas e Energia, os ministros todos jogando juntos também, quer dizer, todo mundo, um está no meio de campo, joga a bola para um, o outro faz o gol, depois muda de posição. Os bancos que estão entrando nisso de cabeça, quer dizer, o Pedro estava aí viajando o Brasil inteiro, já sabendo que tinha uma missão, e o Saxida, na Secretaria de Política Econômica, preparando o plano. Eles não sabiam quando iam se encontrar, mas todo mundo estava se preparando, e agora se encontraram, e o Pedro está na execução para 100 milhões de brasileiros de um programa que a turma do Saxida fez com esses princípios nossos. Não é um teco, não é um voo de galinha, tem que ser algo permanente, é uma opção, é uma alternativa, é uma escolha que nós estamos dando para o cidadão brasileiro, e eu tenho que agradecer ao presidente, agradecer à equipe e dizer que nós estamos só tocando a superfície do problema. E eu vou falar do problema, que são os chiqueirinhos, os feudos que existem no Brasil. Nós fizemos questão, como a construção civil é extraordinariamente importante e gera empregos, nós fizemos questão de não tocar e de preservar, desde o início conversamos sobre isso. Não encosta no crédito de construção civil, deixa crescer. Agora, o resto vamos tirar e vamos jogar. As primeiras conversas nossas,
Caixa é o banco do Excel. Eu falava, não é o banco do Excel, não. Porque a gente conversava o seguinte, não pode ter prejuízo. Essa turma está destruindo o Brasil, destruindo, tendo prejuízo em tudo. Não pode ter prejuízo. Aí a turma anima, então é o banco do Excel, vamos fazer as contas, não tem prejuízo. Mas também não queremos lucro máximo, senão nós somos um banco privado. Então vamos pegar esses recursos, vamos pagar melhor o poupador da Caixa, vamos financiar mais baixo o tomador de empréstimo da Caixa. Se sobrar algum dinheiro, manda para o governo central, porque nós estamos precisando também para atender a Damares, estamos precisando atender o Tarcísio, estamos precisando atender uma opção de gente que está precisando de dinheiro também. Então o Pedrão é o homem que vai nos salvar, porque como não tem roubo lá, vai dar um resultado extraordinário e esse dinheiro vai ajudar o governo também a atravessar a ponte para o futuro aí que nós estamos fazendo. Está todo desde a ponte do futuro, projetaram um crescimento enorme, arpoaram a baleia parou, as receitas desceram e nós temos agora que achar esse dinheiro. E estamos achando, porque quando você não desvia recurso público e aloca melhor esses recursos, o dinheiro começa a aparecer aqui e ali. E nós vamos corrigindo. E eu estou dizendo que é só um passo inicial pelo seguinte, porque nós vamos dar um passo mais avançado no segundo semestre com o Pacto Federativo e nós vamos começar a descarimbar dinheiro. Então tinha um dinheiro aí que estava carimbado e nós estamos dizendo, não, deixa o povo ir lá e buscar o que é dele. Velho. Deixa o trabalhador brasileiro, dá uma oportunidade para ele ir lá e buscar o dinheiro dele. Agora, ao mesmo tempo, você tem o ministro Tarcísio, tem fundos que chegam a quase, ele me disse ontem que tem fundos de quase 30 bi, e ele de pires na mão pedindo 60 milhões para acabar as estradinhas dele, que ele precisa fazer para escoar a produção agrícola. Como é que pode alguém que tem um fundo de 30 bi, está de pires na mão pedindo 6? Mas é carimbado aquele dinheiro, não pode pegar, está carimbado. Aí tem o ministro Sérgio Moro querendo aumentar a Força de Segurança Nacional, pedindo um dinheirinho, 500 milhões aqui e ali, do outro lado ele tem um fundo penitenciário com 1,5 bilhão, ele não pode pegar. Ao mesmo tempo tem o prefeito de Araraquara, que está precisando de dinheiro para a população, a demografia mudou lá, eram 5, 6 filhos, cada um do interior de São Paulo, nas famílias antigas tinha 5, 6 irmãos, agora tem 2. Só que o dinheiro da educação, ele tem que gastar, ele tem que comprar uniforme, trocar uniforme 4 vezes por ano, porque senão ele vai preso, ele tem que gastar esse dinheiro. E está faltando ambulância, mas o dinheiro está carimbado também. Então é um absurdo. Tinha mais de 30 bilhões empossados e as pessoas precisando de recursos ali do outro lado da esquina. Nós vamos ter que derrubar isso, só tem um jeito de derrubar isso, tem que ter um presidente rompedor. Tem que ter um presidente que fala, olha, nós vamos mudar o país, temos que mudar isso e vamos embora para o Pacto Federativo. Vamos derrubar essas paredes, vamos cortar, acabar com o chiqueirinho. Cada um junta um pirata privado, uma criatura do pântano, mais um corrupto ali no canto, cria um fundinho, eles ficam ali. Já morreram todos eles, o dinheiro está carimbado, ninguém pode pegar. Todo mundo já morreu, todo mundo já vai embora, uns já roubaram, já foram embora do país e o dinheiro está carimbado, a gente não pode pegar o dinheiro. Aí está o governador de Goiás, trabalhador sério, parceiro, quer fazer o conserto, herdou uma bomba atômica lá, ele não tem dinheiro, mas tem o Fundo Centro-Oeste. O Fundo Centro-Oeste tem dinheiro. Por que esse dinheiro não é descarimbado e não vai para os governadores da região? Isso nós vamos começar a conversar no segundo semestre. Isso é a boa política, isso vai ser feito. Obrigado. Nesse momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, do secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues, e do secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, assina a medida provisória que altera a Lei Complementar número 26 de 1975 para dispor sobre a possibilidade de movimentação das contas do PIS e do PASEP e altera a Lei número 8.036 de 1990 para instituir a modalidade de saque aniversário no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro.
Primeiro, eu agradeço a Deus, a equipe de ministros e servidores que nós temos. Trabalho, dedicação e patriotismo. Confesso que dos que me antecederam, eu fiquei muito mais emocionado com o Rubens Novaes. Até parece que ele é o mais jovem daqui. Foi um discurso mais vibrante. E eu lembrei até meu tempo de deputado federal, quando ocupava a tribuna lá e descia a mamona. Mas, meus senhores, no dia de ontem, e senhoras, estivemos em Vitória da Conquista, inaugurando um aeroporto, e uma das diretrizes que nós demos é, o que for possível, não deixar a obra parada de governos anteriores. Então foi um sucesso, excelente para a Bahia, para o Nordeste. Fomos muito bem recepcionados pelo prefeito local e por ACM Neto também, o prefeito de Salvador. Um gol de placa aí, meus parabéns ao povo baiano. Viemos para cá e tivemos aqui o evento do gás, né? Choque de energia. Parabéns à nossa equipe, e com todos, muitos trabalharam, mas em grande parte o nosso ministro Almirante Bento, das Minas e Energia. Amanhã, quinta-feira, estaremos em Manaus, vendo a questão da Sulframa, criado em 1967 pelo presidente Castelo Branco, eleito à luz da Constituição de 46, numa sessão da Câmara dos Deputados, no dia 11 de abril de 64, onde ele teve a honra de contar com os votos de Ulisses Guimarães e Juscelino Kubitschek. E no dia 15 de abril de 64, Castelo Branco assumiu o governo e recebeu então a presidência das mãos do então deputado federal Ranieri Mazzilli. Isso é história. Bem, voltaremos amanhã, quinta-feira. Na sexta estaremos em Goiás, uma agenda com o nosso governador Ronaldo Caiado, que tem seus problemas. Estamos buscando juntos, né, como o Paulo Guedes disse agora há pouco, solucionar essa questão. Também aproveitarei, já que estarei em Goiânia, visitarei o Comando de Operações Especiais, onde passou por lá o nosso FA, o general Ramos, bem como também o nosso líder no governo na Câmara, o Major Vitor Hugo, deputado federal, também é Forças Especiais. E nós temos na atenção nas Forças Armadas. Afinal de contas, né, democracia e liberdade passa por eles. Aproveitarei a agenda também, amanhã, depois da manhã em Goiás, onde nós participaremos da formatura e declaração de aspirantes de jovens da Polícia Militar de Goiás. No sábado, uma agenda militar pela manhã no Rio de Janeiro, visitarei a casa onde eu, o Ramos, o nosso querido vice-presidente, passou por muito tempo, a Brigada de Infantaria Paraquedista. Pessoal da equipe econômica, há algum tempo nós formávamos 1.500 paraquedistas por ano, agora estamos formando 500. Acredito que esse investimento pequeno, que é um pessoal que é temporário, é importante para a nossa pátria. Quem passa por lá e crava no peito um brevet de paraquedista, nunca mais esquece. E logo depois, como na verdade não é um triângulo, é quase uma reta, faltou o Joelino também. O senhor comandou a brigada, Joelino? Não, né? Comandou a brigada paraquedista? Não, né? Mas é paraquedista, além de outros cursos assim, como modestamente eu tenho lá. É o nosso grande exemplo vivo, o nosso prezado Joelino. E como, pelo que tudo indica, né, o triângulo Rio, São Paulo, Brasília é quase uma linha reta. A soma dos catetos aí se aproxima da hipotenusa. Eu pretendo, no final da tarde, passar por São Paulo e uma agenda extremamente positiva. Eu quero assistir o jogo Palmeiras e Vasco da Gama. Bem, fugindo da rotina, se me permite, né? Bem, quem vai comigo já sabe qual time vai ter que torcer lá. Fugindo da rotina, eu quero ler um breve pronunciamento aqui, que apesar do meu profundo conhecimento de economia, eu quero realmente seguir à risca esse evento tão importante, que é o lançamento do novo FGTS e a liberação do PIS-PASEP. Então, lendo aqui, me desculpem.
O nosso povo nos deu a missão de levar adiante o projeto que envolve, dentre outras coisas, fazer com que o governo volte a servir ao povo, aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil. Hoje anunciamos uma importante medida que deverá acelerar a recuperação da economia, estimular o consumo das famílias e a atividade econômica do país. Estamos devolvendo aos trabalhadores o direito de sacar o seu dinheiro que está no FGTS e no PIS/PASEP. Todos serão contemplados com as medidas. Nenhum benefício existente está sendo retirado do trabalhador. Estamos garantindo mais liberdade para o trabalhador decidir o que fazer com o seu dinheiro. Por uma decisão de governo, anunciamos uma medida que melhora a vida do trabalhador e eleva a produtividade no emprego ao reduzir a elevada rotatividade no mercado de trabalho. Hoje sabemos que há 63 milhões de brasileiros com dívidas atrasadas no Serasa. Muitas famílias têm contas atrasadas de água, luz e gás. Pensando em nosso povo, o saque imediato de R$ 500 por conta é focado nos mais pobres. Além disso, estamos dando mais uma opção para o trabalhador ter acesso todos os anos aos seus recursos no FGTS. Trata-se de uma mudança estrutural no FGTS. O saque aniversário, que será uma renda extra anual ao trabalhador a partir de 2020, além dos saques já permitidos. A adesão ao novo regime será opcional. Estamos aumentando a remuneração do trabalhador sem onerar empregadores. Estamos reduzindo distorções no mercado de trabalho e a má alocação de recursos. O novo FGTS e a liberação do PIS/PASEP representa a injeção de recursos na economia. Precisamos de ajuda de todos os senhores e senhoras, pois esta não se trata de uma proposta de governo, mas de Estado. É o país voltando a crescer. Ainda temos muito a avançar. Muito obrigado a todos. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília, a cerimônia de lançamento do novo FGTS e liberação do PIS/PASEP, com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Continue agora com a programação da TV Brasil.